Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gunnar von Herbert falando. Vamos lá para mais um podcast. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma iniciativa que eu comecei nesse mês de novembro de 2020, chamada Freedom Fighters. E a ideia atrás disso é a gente lutar junto pela nossa liberdade, nos preparar para 2021 e não só para 2021, nos preparar para a vida, né? E eu quero falar um pouco sobre da onde que veio o nome, sobre esses conceitos, como que eu enxergo tudo isso se encaixando dentro daquilo que eu já faço e qual que é a proposta disso olhando para frente, tá? Então, o nome Freedom Fighters, literalmente em inglês, significa lutadores pela liberdade, tá? Eu fiz uma logo onde você tem o punho fechado, levantado para o alto, que é um sinal de resistência. E eu acho que tem todo um conceito legal por trás disso que combina muito comigo. Então, por exemplo, eu tenho muito esse negócio dentro de mim sempre. E é engraçado que quando eu fiz o meu DISC, que é um teste comportamental, eles falaram justamente isso e me surpreendeu porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, que eu agia dessa maneira, que eu pensava dessa maneira, mas aparentemente eu não sou o único, não sou o único com esse perfil. E nesse teste do DISC que eu fiz, em algum momento falou que eu sou uma pessoa que eu enxergo as regras como sugestões. Então, eu não tenho propensão a seguir regras. Quando eu li aquilo no resultado do teste que eu fiz, eu fiquei bastante surpreso, porque falei, puxa vida, como é que eles sabem isso sobre mim? E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, tá? E eu falei, uau, é fantástico, porque é a realidade. Se eu parar para pensar em toda a minha vida, eu sempre olhei regras como sugestões, né? Então, se ela faz sentido, eu sigo. Se ela não faz sentido, eu tendo a desobedecer. Aparentemente, a grande maioria dos empreendedores de sucesso, eles têm essa característica e essa parte de rebelião, se rebelar contra o sistema, tem muito a ver com, beleza, o status quo ou seja, as coisas funcionam como funcionam de uma maneira desde sempre, isso é o status quo, e eu olho para aquilo e eu vejo, por quê? Por que não diferente? Por que não melhorar? Esse processo ele é justo? E existe uma série de perguntas que, cada vez que eu olho para cada coisa na minha vida, eu me pergunto automaticamente. E isso é uma coisa que acontece sem eu forçar, simplesmente eu sou assim, tem a ver com a minha personalidade. E é interessante para mim saber, eu vi isso quando eu comecei a estudar psicanálise, é interessante para mim saber que existe um número finito de personalidades, de comportamentos, né? Que existem outras pessoas e milhares de outras pessoas, para não dizer milhões, possivelmente milhões, de outras pessoas que pensam como eu, que agem de maneira parecida comigo. Então, isso é algo que me dá um senso de humildade, porque você sabe que você não é tão especial assim, e ao mesmo tempo te dá um senso de humildade porque você sabe que, poxa, você não é tão estranho assim também, e que existem outras pessoas que pensam como você e o mundo funciona porque existe essas diferenças entre as pessoas e que esse tipo de personalidade que eu tenho faz com que a grande maioria das inovações no mundo aconteçam. Então me deixou bastante feliz e me deu um sentimento de pertencimento a um grupo de pessoas, né?
Eu gosto de conhecer pessoas de todos os tipos, parecidas ou diferentes de mim, mas é sempre bom quando você conversa com alguém que pensa parecido com você e quando vocês conseguem, de alguma maneira, encaixar para que um projeto se realize. É, isso é uma coisa que me dá prazer, sabe? Trabalhar em equipe. Eu entendi e eu sempre valorizei a questão do corpo de Deus, né? Então entender que Deus ele colocou um pouco de si em cada uma das pessoas. Então nós temos habilidades diferentes que são complementares e quando nós colocamos essa unidade em ação, uau, as possibilidades elas são gigantescas, né? E isso me anima muito sobre o mundo quando eu olho a vida no geral. Então, eu tenho isso sobre ser rebelde dentro de mim, desde sempre. Sempre andei de skate, e é engraçado que o skate ele é um símbolo de rebeldia, e quando eu olho para a realidade do andar de skate na rua, porque uma coisa é você andar de skate num parque de skate que é próprio para aquilo, legal, eu andei também, mas o legal era andar na rua. Você encontrar obstáculos na rua, encontrar escadas, encontrar corrimãos, encontrar alguma coisa para você pular, uma descida. Assim, olha, o legal da rua é você explorar a cidade. Então, obviamente existem lugares que são públicos ou privados que alguém não quer que você ande de skate ali. Não quer que você estrague, que você raspe o skate, que pode sujar, pode estragar. Então você sempre tinha os seguranças atrás de você dizendo você não pode ir daqui, não pode fazer isso. Então você está sempre recebendo não o tempo todo e ao mesmo tempo você enxerga um obstáculo, você quer fazer um truque em cima daquilo, você você quer desobedecer aquela regra por alguma razão, né? Então, puxa, na minha adolescência toda eu desobedeci regras nesse sentido, de fazer aquilo que me falaram que eu não poderia fazer. Além disso, né, tinha a parte do grafite também, que eu como grafiteiro que eu era, e não era pichador, mas era grafiteiro, gostava de fazer desenho, mesmo mural em parede e tal, mas no grafite tem as tags que é uma assinatura tua, e eles são, se você imaginar o exército, eles são os teus soldados, ou seja, você tem maior número que você usa para marcar território, você usa para fazer o teu nome mesmo. Existe as bombs, que são um grafite um pouco mais rápido de ser feito, né? Que ele não é tão elaborado assim para se dizer, mas tem uma característica que ele te marca e as pessoas te reconhecem por aquilo também. E aí, obviamente, os murais são as tuas obras de arte, né? Então, tudo tem a ver com a fama de você fazer teu nome. E aí você faz também em lugares que às vezes são proibidos, né? Os murais, geralmente, por levar um tempo, você faz um lugar que você até é pago para fazer aquilo, você é convidado a fazer aquilo, etc. Mas, de resto, para você fazer o teu nome no grafite, você tinha que fazer em lugares ilegais. E quanto mais difíceis, maior era o teu nome, né? Então, eu lembro que tinha esse cara chamado Rox, que eu e meu amigo, que nós fazíamos junto grafite, nós começamos a ver na cidade toda esse grafite chamado Rox. Caramba, que isso? Rox? Esse cara tá em todo lugar. E a gente ficou curioso. Então imagina que esse cara que nós não conhecíamos, porque ninguém conhecia ele, nós começamos a perceber ele através dos grafites que ele estava fazendo na cidade, dos lugares que ele fazia o grafite também. E ele era bom, entendeu? Então, a gente começou a ver aquilo acontecer e ficamos curiosos, né? Eu lembro que eu tive um sonho, né? Era adolescente e tal,
e eu sonhei que ele era uma menina, o Rock era uma menina, e eu tava fazendo grafite, olhei pro lado e vi uma menina escrevendo Rocks, aí iniciou um romance no sonho. Mas é por quê? Porque eu gostava tanto daquilo que o meu subconsciente eu chegava a sonhar com grafite. E, e aí, uma vez o Marcos, que era meu amigo, estava fazendo grafite no train yard, que era um espaço de trem que a gente ia fazer nos trens. E aí ele encontrou esse cara, o Rox. E aí a gente se conheceu e viramos amigos. E ele era um cara que ele trabalhava, tinha um trabalho normal, era um cara da nossa cidade, mas a vida dele era grafite, ele só fazia, tinha um caderno e ficava o tempo todo fazendo grafite no caderno dele, treinando. Então, poxa, foi muito legal, né? E aí tem várias histórias com o Rox depois, que talvez eu pegue um dia e eu conto só sobre isso. Mas o que eu quero dizer? Que eu sempre fui meio rebelde, né? Falei, por que não? Se eu tenho uma arte para fazer, se ao meu ver, né, eu queria embelezar a cidade, e tinha todo esse aspecto, né? Também da adrenalina de você fazer um negócio que aparentemente era ilegal, mas pra mim eu tava falando contra o sistema, porque aí na época, poxa, o George W. Bush, que era o presidente, e aí tinha a questão da imigração, e eu queria de alguma maneira protestar contra aquilo, e a gente fazia aquilo da nossa maneira. Eu sempre tive então esse negócio de rebeldia contra o sistema, né? Agora, quando eu amadureci, beleza, uma coisa era quando eu era adolescente. Agora, quando eu amadureci, eu entendi que não era questão simplesmente de você falar, eu sou contra o sistema. Quando eu cheguei no Brasil, uma coisa era eu ser imigrante ilegal nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar para um deputado estadual. Então eu estive em reuniões com pessoas poderosas. Eu, pelo fato de poder votar, cada vez que eu voto eu me sinto um cidadão, eu me sinto parte das decisões que são tomadas para que as nossas vidas sejam regidas, né? Para que a gente escolha os nossos líderes. E eu percebi que eu era um cidadão, eu tive esse sentimento dentro de mim de cidadania muito forte. E eu achei aquilo fantástico, porque era algo que eu não tinha nos Estados Unidos, que eu tinha que fazer de uma maneira escondida, ilegal, né? Correndo o risco de ser preso. Uma vez esse Rox ele foi preso e aí mostraram lá tinha um esquadrão na polícia da nossa cidade especializado de inteligência para procurar grafiteiros, né? E mostraram tipo uma hierarquia lá, um quadro de hierarquia. E a gente estava no meio, né, desse quadro de hierarquia, e eles procuravam pela gente. O Rox, obviamente, não foi rato, como a gente disse, não denunciou ninguém, ele levou sozinho a culpa. Foi até um pessoal que era de uma gangue rival que, tipo, armou pra cima dele pra ele ser pego fazendo grafite. E aí ele acabou sendo preso. Mas era assim, prisão de, tipo, da multa e não era nada grave. Mas mesmo assim, puxa, se eu fosse pego, eu teria sido preso, teria ficha suja, etc. É difícil você explicar isso para pessoas que às vezes não passaram pela mesma realidade, né? E eu vou passar um momento, talvez falar um podcast inteirinho sobre grafite. Quando eu fiz rap, eu defendia grafite, eu falava sobre grafite, porque era um negócio que realmente fez muita parte de mim. E eu sempre fui esse cara meio, poxa, gostava de ouvir o próprio rap, quando ele nasceu, ele era uma música de protesto, né? Que falava sobre a realidade da rua, da periferia, isso lá em Nova York, depois se espalhou por todos os Estados Unidos. Então, eu sempre gostei da história do hip hop, que tinha muito a ver com isso. O hip hop ele tem 4 elementos, né? Que o grafite é um deles, mas aí você tem a dança, que é o breakdancing, você tem o DJ, você tem o MC. Então, poxa, eu gostava sempre da história. Eu estudei a fundo a história do hip hop por muito tempo. Gostei muito, muito, muito mesmo disso. Era algo que, poxa, na minha vida
fez todo sentido para me formar. E, cara, como eu sou um homem melhor hoje, que eu amadureci em tudo isso e que eu consegui extrair as lições que eu tirei desse mundo que eu vivi e eu levo hoje para o mundo corporativo e que eu levo para minha vida. É algo assim que eu não seria a mesma pessoa, com certeza não teria a mesma criatividade para encontrar soluções e soluções muito inovadoras e que eu tenho certeza que daqui um pouco vai ter um pouco até mais de reconhecimento, porque a gente está trabalhando em soluções para melhorar realmente a vida das pessoas, para trazer justiça social, para a gente pegar a economia e desmistificar isso para as pessoas de forma que todo mundo possa fazer parte de um sistema econômico justo. E a gente está desenhando isso aqui na Bravo. E se eu fosse a favor do status quo, eu simplesmente aceitaria a realidade imposta sobre mim, teria feito uma faculdade estaria trabalhando num emprego que talvez eu não gostasse, que não fosse vocacionado, mas que eu simplesmente aceitaria aquilo que me proporam. Gunnar, você não está aqui no topo da pirâmide, você nasceu junto com a massa. Você não teria chance nenhuma de subir essa pirâmide, você não pode subir, você não é bem-vindo aqui. E eu tô rompendo esse sistema de uma maneira muito rebelde, onde quem está lá em cima não quer perder essa posição. Você acha que algum banco quer perder posição para mim? Você acha que alguém quer olhar para mim, um cara que foi pobre, que nunca teve nada na vida, que está construindo tudo do zero, que não é filho de ninguém importante para eles, né? Porque, poxa, meus pais, a criação que eles me deram é tudo, né? Então, mas que não são pessoas de nome, né? Famosas, e que eu não venho de um sobrenome de família rica, e olhar para esse sistema e falar: você não manda em mim, você não determina quem eu vou ser, Deus determina quem eu vou ser e eu vou ser tudo que Ele quer que eu seja. Cara, isso é um ato de rebeldia gigantesco. E é algo que me anima muito. Esse tipo de rebeldia. Por que eu criei o Freedom Fighters? Porque essa rebeldia... Poxa, eu ouvi punk rock. Punk rock foi muito antissistema o tempo todo. Eu gosto de... Olha, sabe como é que eu me visto? Uma camiseta preta, calça preta jeans, slim fit e All Stars, todo preto. Pra mim, esse é o meu uniforme, né? Se você olha pro Steve Jobs, a maneira que ele se vestia, ele tinha uma roupa que ele usava sempre, né? Eu acho que o Mark Zuckerberg tem uma coisa parecida. Você tem outros CEOs aí, porque eles vestem praticamente um estilo de roupa só, para que eles não tenham que acordar e pensar sobre o que eles vão vestir, que é uma perca de tempo, de fato, né? Então, quando você cria aquilo que combina com você e você entende que, beleza, vou comprar 10 camisetas pretas, então, e bora. Eu só pego no armário qualquer coisa que vier primeiro e vamos pensar sobre aquilo que importa, que é mudar o mundo. Para melhorar o mundo, né? Eu não gosto da palavra mudança, que a mudança por mudar não faz diferença alguma. Né? É isso que eu entendo que, por exemplo, os comunistas querem fazer. Eles pregam uma ideologia, mas a ideia é tirar quem está no poder para que eles estejam no poder. Então é só uma troca de poder ali que o povo continua com as mesmas dificuldades. Então, quando eu criei o Freedom Fighters, eu pensei justamente nessa rebeldia. Em como eu posso ajudar as pessoas a se tornarem rebeldes contra o sistema que quer que elas permaneçam, cara, no lixo. Que quer que elas permaneçam vivendo uma vida dentro do Matrix. Que quer que elas permaneçam numa vida que foi imposta a elas e que elas não têm chance alguma de crescer numa pirâmide que, se a gente olhar para uma pirâmide, quem está lá em cima tem abundância, quem está lá embaixo tem muita escassez. E aí eles mostram nas redes sociais aquela abundância como a razão da felicidade e falam: você só vai ter felicidade aqui no topo da pirâmide. Só que nós nunca vamos permitir que você suba aqui. O que o Freedom Fighters é? Nós vamos arrebentar com esse sistema. Nós queremos essa abundância porque o mundo ele tem abundância para toda a pirâmide. Obviamente que sempre vão haver pessoas que têm mais do que as outras. Obviamente que se nós trabalhamos por meritocracia, que existe o capitalismo, que dentro de todos os sistemas é o menos pior de todos, não é que seja um melhor, não é que seja o ideal, mas é o menos pior que existe hoje,
mas nós podemos talvez criar um novo sistema que seja mais justo e que trabalhe em abundância para todos. Nós temos essa possibilidade. Basta que a gente queira, e eu quero. E por isso que eu criei o Freedom Fighters. Como que nós começamos as nossas ações? Todos os dias, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília, eu faço uma live no Instagram falando sobre algum conceito. Nós estamos começando a falar nesse final de ano sobre conceito de pobreza, de escassez, para que as pessoas possam fazer um diagnóstico sobre a sua própria vida e que elas possam então compreender aonde é que elas estão errando, né? Para quê? Para que, entendendo esse diagnóstico, a gente possa trabalhar em cima disso. Então nós vamos lançar cada vez mais conteúdo e formar uma comunidade e, obviamente, dentro dessa comunidade, nós vamos trabalhar ações para que a gente saia fora disso. O que eu tenho hoje para oferecer de muito concreto? A Bravo nasceu para isso. A minha empresa, a Bravo Capital, ela existe justamente para desmistificar o mercado financeiro para as pessoas. Para a gente inserir, nós queremos em 5 anos inserir 1 milhão de pessoas dentro do mercado financeiro. Pode ser que a gente insira muito mais. Eu coloquei 1 milhão, que para mim 1 milhão hoje é muito. Eu quero que a gente bata essa meta e ultrapasse ela. Eu quero impactar 1 bilhão de pessoas. É isso que eu quero da minha vida, porque é esse tipo de meta que me motiva, que eu entendo que eu, como uma locomotiva, é a combustão que eu preciso, é a energia que eu preciso para que eu possa me propulsionar para frente. Porque o que é impactar para mim 1 bilhão de vidas? É ter pessoas descobrindo o seu propósito, principalmente, deixa eu ser muito claro isso aqui, ó, principalmente em Deus. Porque uma vez que você tem um relacionamento com o teu Criador, você entende que existe algo além de você e que existe um parâmetro e existe um princípio, um início, um ponto de partida, um norte, aonde você tem que olhar e respeitar. Deixa eu te contar um negócio. O sonho de todo pobre é ser rico. E o sonho de todo rico é viver para sempre. Pensa nisso. Essa elite mundial, se eles conseguem mudar a mente deles cientificamente, tecnologicamente, para um corpo sintético. Digamos que nós conseguimos transferir as informações da nossa mente para um corpo sintético e aí a pessoa, então, a partir disso, consegue viver para todo sempre. Qual que é a necessidade dos pobres viverem? Se a gente consegue transformar praticamente todas as nossas necessidades em algo que as máquinas podem fazer. Qual que é a necessidade, se não eles terem que compartilhar daquilo que eles têm com os outros? O que essa elite quer? Se eles alcançam esse objetivo, viver para sempre, entre eles, da maneira deles, sendo entretido por aqueles que eles querem que os entretenham, escravizando aqueles que eles querem que trabalhem para eles, mas fechar 100% o topo da pirâmide. Quando você vive por si mesmo, esse é o teu destino. É você cada vez mais se importar consigo mesmo e só com o teu núcleo fechado. Quando você tem Deus como o norte, como ponto de partida, você olha para a vida e fala, tudo é criação de Deus e nada é meu. E a minha responsabilidade é gerenciar isso para Deus. Ok? Então, o cuidado com as pessoas, ele deixa de ser uma falácia ideológica que não é verdadeira e é hipócrita, tá? E ela passa a ser um ponto de princípio de vida, onde você vive para servir o próximo. Porque o amor é você reconhecer Deus na pessoa. Que Deus ama essa pessoa e que existe uma porção de Deus que Deus não deu a você nessa pessoa e vocês se complementam. O que é a ciência sem Deus quer fazer? Dar autonomia para o homem sem que ele precise de Deus. Ou seja, se eu consigo transformar a minha mente em informação e transferir ela para a nuvem, transferir ela para um corpo sintético, qual que é a minha necessidade de Deus se eu vou viver para sempre, entre aspas? Nenhuma. Então, as pessoas querem o tempo todo se libertar de Deus para quê? Para que eles possam fazer sua própria vontade.
Porque se eles reconhecem que Deus existe, eles têm que seguir as regras desse Criador. Você reconheceu que existe uma entidade maior que você, uma entidade que criou todo o universo, uma entidade que ela é pessoal e que ela te conhece e que ela te sabe pelo nome e que ela conhece seus pensamentos. O momento que você descobre isso é uma revelação assustadora e revolucionária. Porque você então deixa de viver para si, porque não existe uma outra resposta para quem reconhece a Deus que não seja viver integralmente para Ele, porque você reconhece a grandeza dele e a tua pequenez. O que os homens querem desde o momento em que o homem caiu e que você tem a Torre de Babel como referência? É criar a sua independência de Deus. Nós, do Freedom Fighters, estamos lutando contra um sistema que ele é totalmente elitista e que ele não quer a tua prosperidade e que ele não quer que você ultrapasse nenhum nível daquele que você está hoje, que o pão e circo é você ter o suficiente para você comer e não morrer de fome, que você seja entretido o máximo para que você não pense, porque no momento que você pensar, no momento que você parar para refletir e analisar, você deixa de ser alimentado por aquilo que eles te alimentam e você passa então a se questionar sobre o que existe de disponível para você. E quando você entende que Deus criou o mundo com tudo disponível a todos nós e que nós enxergamos a importância de cada um de nós, nós então começamos a nos amar, amando a Deus antes de tudo, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos deu tudo isso. E quem nos está impedindo de ter essa abundância não é Deus, mas é o pecado, o sistema pecaminoso que existe no mundo, que tem como fim você morrer. Porque mesmo essa elite que se engana pensando que não precisa de Deus, ou que de uma maneira muito consciente faz isso, o resultado deles também é a morte eterna. E por isso que eles lutam tão fortemente contra isso. Nós temos que buscar, sim, melhorias na ciência diariamente, constantemente. O máximo de tudo isso nós temos que buscar. Porque nada vai acontecer que Deus não permita. Então, o nosso trabalho é, sim, trabalhar veementemente para que a gente consiga melhorar o nosso modelo de vida. Agora, tendo Deus no processo. Tendo Deus como a estrela que nos norteia. Tendo Deus como o centro de tudo. O Freedom Fighters é uma iniciativa revolucionária que vai incomodar pra caramba. Nós temos uma área de membros, que é essa comunidade que nós estamos começando, de pessoas que querem se libertar desse sistema e que precisam entender uma coisa: você não consegue nada sozinho. Nós dependemos uns dos outros. O sistema quer que você entenda que você vai ser independente, que você precisa pensar em si mesmo, que você tem que ser egoísta. Mas isso é tudo uma mentira desse sistema que só quer o teu mal. E para você ter uma certeza que ele quer o teu mal, pense no resultado da tua vida até hoje. Pense como você tem sido vítima desse sistema. Nós queremos deixar de ser vítima e nós queremos começar a atacar esse sistema de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, tá? E que principalmente nos traga resultados. A nossa unidade é o segredo para tudo isso. Pessoal, eu vou encerrar esse podcast por aqui, mas eu me surpreendi do tão animado que eu fiquei fazendo esse podcast, porque talvez esse seja o podcast mais importante que eu fiz na minha vida até hoje. Então, eu não vejo a hora de lançar ele agora, e eu vou fazer muita propaganda dele, vou impulsionar ele até, porque você precisa ouvir isso. Entra no meu Instagram, Gunnar von Herbert. Então eu vou soletrar para você. GUNNARVONHERBERT, Gunnar von Herbert. E existe um link na bio para você acessar e você participar da área de membros.
faça isso. Faça isso. Porque estando juntos, nós com certeza vamos vencer esse sistema e nós vamos ter a nossa liberdade, a liberdade desse sistema, para que a gente tenha liberdade em Deus. Eu espero de verdade que esse podcast toque teu coração, que ele fale de verdade com você e que você se desperte para a necessidade de se libertar disso e que você entenda que nós precisamos lutar por essa liberdade. Por isso que nós somos Freedom Fighters.